Graças a Paz abençoado, estamos ao vivo abençoado. Tava aqui batendo um papinho com minha filha, não é? Então vamos à feira ainda, não é? Vamos à feira, abençoado, não se disperse com essas festas de final de ano. Amém, abençoado? Então não saia do mover de Deus, não saia do mover de Deus. Meu nome é Maria, amém? Glória a Deus pela vida de vocês que estão aí, não é? Glória a Deus pela vida de vocês. Facebook ao vivo, Maria. E o Graça sobre Graça Macedo se inscreve no canal, tá bom, abençoados? Eu estou aqui por causa de uma palavra abençoada, amém? Vou deixar registrado ano de dezembro, ano de 2024. Já estamos no final do ano, pulando para 2025. E glória a Deus por tudo que aconteceu. Aquilo que aconteceu de bom e aquilo que aconteceu de ruim. Vamos dar glória a Deus, porque tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é a palavra. Amém, abençoada? Então, eu vou começar a minha ministração. Amém, abençoados? Porque esse reino é muito maravilhoso e eu preciso anunciar. Paulo disse em Coríntios 9, não é? A mim é imposta esta obrigação. Então, a mim, Maria, é imposta esta obrigação de anunciar este evangelho. Eu vou dar uma introdução, abençoados, com um texto que está lá em Mateus. Amém? Vou começar com um texto e vocês vão entender porque vocês têm o Espírito de Deus. Amém, abençoado? E vocês vão entender essa palavra. Mas eu vou pincelar alguns textos antes de chegar na palavra de 2 Coríntios 4, que foi o texto que o Espírito Santo me deu esta semana e eu já recebi. Amém? As coisas que veio do reino de Deus, a gente recebe e depois a gente passa à frente. Amém, abençoados? A gente recebe e depois a gente passa para frente. Amém? Aos filhos de Deus. Como eu disse, a mim é imposta esta obrigação e eu vou deixar registrado. Antes de chegar em 2 Coríntios 4, repito que este é o foco central desta ministração. Antes de chegar em 2 Coríntios 4, eu vou pincelar alguns textos. Amém? Vou acrescentar com aquilo que o Espírito Santo já me ensinou, amém? João 14, verso 26, o Espírito Santo vos ensinará, o Espírito Santo os conduzirá, o Espírito Santo vos ensinará, o Espírito Santo vos lembrará, o Espírito Santo é quem nos conduz em triunfo, o Espírito Santo é quem nos ajuda e ele vai ajudar a nós. Amém, abençoada? Então, não sei se a internet vai fugir, mas quando fugir eu fico aguardando ela voltar. Amém, abençoada? Então, vamos lá aos textos. Vamos lá aos textos, abençoado. Mateus 12. Quero começar com Mateus 12. Mateus 12. Livro histórico de Mateus. Tem uma história aqui. Vamos lá? Mateus 12. Vamos ver o que é que o Espírito Santo vai falar à igreja hoje. Quem tem ouvidos, ouça. Nós somos a igreja de Cristo. Amém, abençoado? Nós somos a igreja de Cristo. Por isso devemos viver na terra com Cristo e em Cristo. Amém, abençoado? Mateus 12. Livro histórico de Mateus. Mateus 12. Vamos ler aqui do verso 24 ao 27, vamos ler aqui alguma coisa, não é? E o Espírito Santo vai falar com muitos aí. Mateus capítulo 12. A partir do verso, abençoado, 22, vai. A partir do verso 22 e vocês vão entender, eu vou pincelar. Júlio Costa está assistindo, um abraço, Júlio. Eu vou pincelar, comecei agora essa ministração, amém, Júlio? Fica aí até o final, compartilha aí, Júlio Costa. Então, abençoado, graça e paz, Júlio. Então, abençoado, Mateus 12, a partir do verso 22, Aguinaldo Matos, um abraço, Aguinaldo. Mateus 12, Bíblia, papel e caneta, abençoado, sempre, amém? Para anotar os textos. Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22.
Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Ele quem? Jesus Cristo, no seu tempo de carne. Ou seja, no tempo onde ele estava vivo ainda, certo? Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e o mudo podia falar e ver. Diga, glória a Deus, que Jesus Cristo cura. Verso 23. E toda a multidão se maravilhava e dizia: não é este o filho de Davi? Verso 24. Prestem atenção. Verso 24. Os fariseus, alô, diga, não é o nosso caso. Nós não somos fariseus. Cremos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Cremos no homem de Deus quando ele é enviado para a vinha. Diga abençoado, amém? Glória a Deus. Verso 24, os fariseus, Dalva Lima, tá assistindo, um abraço, Dalva Lima, graça e paz, Dalva, da próxima vez você esteja aqui, hein, Dalva Lima, não é? Este é o nosso ministério, amém? Dalva Lima, recebemos graça e recebemos apostolado, amém, abençoado? Glória a Deus pela vida de todos que vão entrando aí. Mateus 12, vamos continuar a nossa leitura, amém, abençoado? Os que vão entrando aí, glória a Deus pela vida de todos, para mim não interromper a administração, tá bom? Eu já orei antes de entrar aqui, eu já orei para que Deus, né, nos dê graça e nos dê apostolado e nos dê a sabedoria, amém? Mateus 12, verso 24, os fariseus, diga, não é nosso caso, nós não somos fariseus. Mateus 12, verso 24, os fariseus, porém, ouvindo isto, diziam, ouvindo o quê? Que Jesus estava curando o cego, que Jesus estava curando aquele endemoniado. Os fariseus, porém, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Verso 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes a eles. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes a eles: todo reino dividido contra si mesmo, será arruinado. Olha só o que Jesus disse. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanece em pé. Verso 26. Se Satanás expulsa Satanás, porque eles chamaram Jesus do quê? De Satanás, de Beelzebul. Quem? Os fariseus. Então, o que diziam de Jesus? Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanece em pé. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, permanecerá em pé o seu reino? Verso 27, se porém eu expulso, Jesus falando, se porém eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebul, por que os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos os vossos juízos. Então, até aqui o 26, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Então Jesus, ele quis dizer o que, abençoado? Se eu estou expulsando os demônios, se eu sou um demônio, estou expulsando os demônios da minha casa, então eu estou contra o meu reino. Então o meu reino não vai subsistir. Então o que falavam de Jesus? Está aí o herege, está aí o Satanás, está aí o Beelzebul. Então, abençoado, o que disseram de Jesus? Salomão, ele disse: não há nada de novo debaixo do céu. Antônio, um abraço. Então, o Salomão, abençoado, ele diz: não há nada de novo debaixo do céu. Ainda tem fariseus nos nossos dias, abençoado. Ainda tem joio e o trigo crescendo junto na vinha. Então, só uma pincelada nesse texto para vocês entenderem o que é que estão dizendo do Ministério Graça e Apostolado.
O que é que estão dizendo do profeta apóstolo Marcos Gomes? Que é falso profeta? O que estão dizendo da Maria? Que a Maria está imitando ele, que a Maria está o adorando, que a Maria está... O que é que estão dizendo de mim? O que é que estão dizendo do apóstolo Marcos Gomes? Não gosto do jeito que ele prega, não gosto do jeito que ele fala, não gosto do jeito que ele ministra, não gosto do jeito... Você está olhando o ministro e a Maria segundo a carne, abençoada? Paulo disse em 2 Coríntios 5, verso 16, visto que daqui para frente, nessa nova aliança, não conhecemos ninguém segundo a carne. Você está olhando aquela irmã e você está me olhando? Ou você está olhando, fitando os seus olhos para o alto e vendo o Senhor Jesus como seu consumador? Para quem você está olhando? Está olhando para aquele reino e está olhando para este reino? Está falando mal? Falaram de Jesus também. Olha aí. Este aí expulsa, dá-lhe um abraço. Este aí expulsa demônios pelo príncipe do Beelzebul. Está aí? Então o apóstolo Paulo tem uma fala dele, abençoados, que ele diz, não é? Dividiram. Então, pois Cristo está dividido, então a igreja de Cristo dividida, sem receber graça, sem receber apostolado, foi dividida, infelizmente, lamentavelmente, abençoado, não é? Então falaram mal de Jesus, assim como, né? Falam mal. Alô, as obras da carne, eu ministrei essa semana no Facebook, Carmen Macedo abençoada. As obras da carne é a ira, é a porfia, a maledicência, a prostituição, a lascívia, a ira abençoada, a feitiçaria, a glutonaria, o adultério, são as obras da carne abençoada. Então é preciso que a gente receba as coisas do alto, entre no reino de Deus e receba as coisas de Deus e saia da carne, ou seja, das obras da carne. É preciso que a gente se fortaleça, abençoado, no reino de Deus. Amém? Esse texto foi só uma pincelada. O que estão dizendo por aí do Ministério Graça Apostolado? O que estão dizendo por aí do apóstolo Marcos Gomes? O que estão dizendo por aí dos ministros em Cristo? E digo-vos, abençoado, que nós não estamos nos importando com o que dizem por aí. O apóstolo Paulo disse, não o apóstolo Paulo diz que é imposta esta obrigação a nós. Eu não gosto do jeito que você fala, Maria, eu não gosto da sua ministração. Alô, a ministração não é minha, a ministração é do Espírito Santo. Amém, abençoado? A ministração não é minha, a ministração é do Espírito Santo. Vamos a mais um texto, abençoado. Só uma pincelada, como eu disse. Vamos ao texto de... O Espírito Santo vos ajudará, abençoado. Nós vamos ver isso. Olha lá. 1 Coríntios 14. Bom demais, abençoado. Alô, abençoado. A gente é salvo. Eu postei no Facebook essa semana. A gente é salvo. Porém, a gente não deve ser ignorantes quanto à palavra. Alô. Ou se ser só salvo para você, tá bom? Então, tá bom, abençoado. Não quer avançar, não quer prosseguir, não quer caminhar com a verdade, não quer caminhar com a manifestação do Espírito Santo na sua vida? Basta saber que você é salvo? Amém, glória a Deus pela sua vida, mas nós vamos prosseguir com a graça e o apostolado, amém? Vamos a Coríntios, 1 Coríntios, muito bom saber da verdade, abençoado, para que você não seja pego pelos falsos profetas, amém? Existe o verdadeiro e existe o falso. Não pode misturar as coisas. Amém, abençoado? Coríntios depois de Romanos. Coríntios depois de Romanos. Uma pincelada também, porque meu texto, digo e repito, 2 Coríntios 4 é o texto que o Espírito Santo me deu e eu preciso registrar aos filhos de Deus. Para os filhos de Deus, preciso registrar na minha mente. Preciso registrar no Facebook e preciso registrar no Graça sobre Graça Macedo, que é o canal onde eu
estou ministrando também. Amém, abençoada? Então vamos lá. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, verso 3. Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta. 1 Coríntios 14. Estou aqui para me falar uma palavra abençoada. E o Espírito Santo tá e fala e não fala, e fala e não fala. E eu estou aguardando ele falar. Ele fala e não fala, fala e não fala. Eu sei que tem. E vamos ler. Vamos ler se até o final ele trazer. Se até o final, Coríntios. João 14, isto em abençoado, verso 26. Este é o segredo dos profetas. Esse é o segredo das profetisas. Amém, abençoado? 1 Coríntios 14. Vamos lá. O que profetiza, porém fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Veja a palavra que o apóstolo Paulo trouxe para as igrejas. O que profetiza, seja homem, seja mulher, porque no reino de Deus não há macho e nem fêmea. Amém? Existem mulheres com unção, existem homens com unção. Aquele que tiver uma unção do Senhor é este mesmo que vai falar da palavra do Senhor aos homens. Amém, abençoado? Então, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. O que profetiza, porém, fala aos homens para a edificação, a exortação e consolação. Estão entendendo que na igreja de Cristo abençoado? Então, eu não gosto daquele ministro. Eu não gosto do jeito que você fala, Maria. Eu não gosto do jeito, eu não gosto. O modo como ele fala, eu não gosto. Alô, abençoado. Falaram também de Jesus. Então, para nós, isso não é novidade. Há fariseus na vinha. Há fariseus que não criam. E não há nada de novo debaixo do céu, disse Salomão. Os que, vocês estão vendo o nível que chega uma mulher de Deus ou um homem de Deus quando está em Cristo Jesus, ouvindo a palavra, porque hoje o Espírito Santo falou, abençoado. Deus vai falar, eu passo o dia inteiro falando comigo. Tem coisas que eu tropeço nos manás, nem dá para me trazer. Porque os filhos de Deus não suportam uma hora com Jesus. Jesus já, no seu tempo de carne, já havia dito isso. Eu fui ali orar e vocês não suportaram, não me esperaram, não cochilaram. Alô? Vocês não suportam estar com Cristo ao menos uma hora? Então, exortação abençoada aos filhos de Deus. O que profetiza, porém, fala aos homens para a edificação, diga, a edificação, a exortação e a consolação. Vamos ver, abençoado, uma consolação. Maria, diga aí uma consolação. Vamos lá que o Espírito Santo vai nos ensinar. Por isso é preciso estar em Cristo, uma consolação. Veja só quando nós estamos em Cristo, abençoado. Uma consolação. Abra o livro em Isaías, do profeta Isaías. Profeta Isaías. Uma consolação. Diga, eu vou ouvir uma consolação. Isaías 41:10. Diga, eu vou ouvir uma consolação. Isaías 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu, o Senhor teu Deus, eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Abba, Pai. Diga Abba, Pai, abençoado. Abba, Pai, por essa palavra. Vamos repetir? Isto é um bálsamo. Isto é uma
consolação naquele dia que não for muito legal para você, naquele dia que você precisar de uma palavra, naquele dia que você perdeu um ente querido, naquele dia que os perseguidores vir falar mal de você. Tem estes abençoados. Isaías, isto é uma consolação. Isaías 41, verso 10. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Eu te sustentarei com a minha graça. Eu te sustentarei com uma manifestação na sua vida. Não é lindo, abençoado isso? Isto é uma consolação, abençoado. Isto é uma consolação. Vamos a uma exortação. Alô? Não gostaram de Jesus? Nem todos gostaram da forma como Jesus ministrava. Há fariseus, abençoado. Salvos, hein? Filhos de Deus, hein? Mas há fariseus, não é? Que não crê no que Cristo fez. Não estão gostando da ministração que a Maria está fazendo? Não estão gostando da ministração que sai do apóstolo Marcos Gomes, da boca do homem de Deus? Não estão gostando? Estão olhando ele segundo a carne? Estão olhando a mim segundo a carne? Paulo diz que não conheceis ninguém segundo a carne. Amém, abençoado? Então olhe para o nosso espírito. Amém, abençoado? Olhe para o nosso espírito. Amém? Os espíritos perfeitos, ungidos pelo Espírito Santo. Amém? Você é um deles. Uma exortação. Vamos a uma exortação, certo? Romanos 8, verso 26. Romanos 8, verso 26. Vou dar uma pincelada também nesses textos, amém? São muitos textos abençoados. Romanos 8, verso 26. Romanos 8, verso 26. Romanos 8, verso 26. Da mesma forma, olá, da mesma maneira, Romanos 8, aqui, carta do apóstolo Paulo para a igreja, para nós. Romanos 8, verso 26. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda. Aqui uma consolação. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Quem ajuda? O Espírito Santo. Mais uma vez, quem ajuda? O Espírito Santo. Não é a Maria, não é o Moisés. Hoje eu vou falar de 3 personagens, hein, abençoado? Alô? Os fariseus. Não gosto da maneira como ela fala. Não gosto da maneira como ele fala. Não tem gente que é assim, abençoado, né, Tia Maria, graça e paz. Não tem gente que é assim, eu não gosto daquele irmão. Ah, não vou com a cara daquele irmão. Abençoado, mais uma vez, pela terceira vez, abençoado. 2 Coríntios 5, verso 16. A maior revelação que o Espírito Santo pôde me dar, abençoado. Visto que daqui para frente não conhecemos ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o Espírito Santo está falando. Romanos 8, verso 26. O que é que o irmão te fez, abençoado? Alô, o MGA nos ajuda. Alô, só nos ajuda, abençoado. Esse ministério veio ajudar a colocar os santos dentro da igreja de Cristo. Certo? Romanos 8, verso 26. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Quem ajuda é o Espírito Santo, não é a Maria. Pronto, falei. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos
inexprimíveis, com gemidos. Se você sentir um gozo no seu espírito, isto é o Espírito Santo se manifestando no seu espírito. Se você sentir um gozo aí abençoado, de alegria, de receber no seu espírito, isto aí é gemido inexprimível. Alô, abençoado, isso aqui é uma exortação. Então a igreja de Cristo, ela tem que ser edificada com consolação, exortação e edificação, segundo o ministro Paulo ministrou. Então, o que pensam de nós, o que falam de nós, o que falam do MGA, o que falam de mim, o que falam do apóstolo Marcos Gomes? Nós não estamos nos importando. Amém, abençoado? Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede. A Maria não intercede por nós. Não adianta rogar a Maria. Tá lá dando o louvor e adoração dela a Deus, lá no céu, lá na pátria, voltou para a pátria, passou um dia na terra, o Espírito Santo, né, nasceu Jesus, ela foi mãe de Jesus segundo a carne, não é nossa mãe, não adoramos a Maria, Maria não intercede. Olha lá, quem intercede por nós é o Espírito Santo, é como está escrito, abençoado. Como vocês falam, não, é como está escrito, amém? Não é nós que falamos, é como está escrito, amém? Então, Jó 38, não é? O anjo Maria está lá, rejubilando com o Senhor no céu. É o nosso lugar abençoado. Vamos encontrar ela lá, vamos dar um graça e paz. Maria, você está aí? Amém, abençoado? Então é assim. Amém, para a glória de Deus. Da mesma maneira, uma exortação, hein? Isto aqui é uma exortação. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, não sabemos, mas o Espírito Santo nos ajuda. Não sabemos, mas o Espírito Santo nos ajuda. Não sabemos, mas o Espírito Santo nos ajuda. A Maria não nos ajuda. Não sabemos, mas o Espírito Santo nos ajuda. Isto é uma exortação. Uma edificação agora. Vamos em 1 João também, abençoado. 1 João 2. Vamos a um texto de 1 João 2. Graça e paz a todos vocês que vão entrando nessa live, abençoados. Graça e paz. Daqui a pouco a gente, primeira palavra, buscar primeiras coisas do reino de Deus e as demais coisas Ele nos acrescentará. Isto é verídico, não é? Seguindo a palavra, aquilo que está escrito não tem erro. Vamos ao livro de João. 1 João 2, verso 1. Filhinhos meus. Olha João aqui, né? Todo amável, todo dengoso. Chamou os seus discípulos de filhinhos. Um modo carinhoso, né? Que João chamou os discípulos deles. Alô, os discípulos de João. Mas vamos aqui que essa fala de João tá boa lá. 1 João capítulo 2 verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ou seja, para que não erreis. Se porém alguém pecar, se porém alguém errar e não tiver entendendo, olha lá. Se porém alguém errar, mas agora Deus vai te dar sabedoria e entendimento, amém? Então você não vai errar, não vai pecar, não vai andar nas obras da carne. Oh, não gosto daquele irmão, não gosto do jeito que ele fala. Alô? Então a ira, né, abençoado? Isso aí tira fora, amém? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ou seja, para que não se ire, deixa aí essa obra da carne de lado, amém, abençoado? Se porém alguém pecar, se porém alguém errar, se porém alguém irar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Alô, temos um advogado. Elaine, um abraço. Então, abençoado, temos um advogado. Não temos uma advogada chamada Maria. Alô, temos um advogado. O Pai, o Senhor, o Consolador. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém, abençoado? Alô,
Jesus Cristo é o meu Senhor. És o meu Senhor, eu sei, Cordeiro que nos resgatou, da lei dos homens me tirou. Tirou a nós da lei dos homens, abençoado. Amém? Jesus Cristo nos tirou da lei dos homens. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, essas coisas vos falo, para que não pequeis, para que não erreis. Alô? Não erreis, abençoado. Não é a Maria que intercede. Amém? Se porém alguém pecar, temos um advogado, temos porém um Pai que nos corrige. Amém? Se porém alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é? Não está lá em Hebreus 12, que o Pai nos corrige, aquele que é filho, então o Pai exorta, consola e edifica, que é o próprio Deus em nós. Amém? Que é esta palavra que veio à tona, né? Elaine José Pavilaski. Bonita, hein, Elaine? Vamos lá. Então, abençoados, para finalizar agora, estão entendendo tudo, abençoada? Então, diga, glória a Deus, Maria, estou entendendo essa palavra que o Espírito Santo trouxe. Vamos a uma edificação para a glória de Deus, amém, abençoado? Vamos a uma edificação. Olha, abençoada, ainda tem mais um texto, oh meu Deus, Timóteo, que continua na exortação, que continua, né, na exortação. É um círculo assim, abençoado, ó, exortação. Outro círculo, edificação. E outro círculo, a consolação. Amém? Então, isto tem que estar patente nos filhos de Deus. Amém, abençoado? Vamos lá para 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 5. 1 Timóteo 2, verso 5. 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus, porque há uma só Maria. Não, a Maria tem várias. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus Cristo, né? Homem. Jesus Cristo, um Espírito Santo. Homem, antes de morrer e ressuscitar e se tornar o Espírito ressuscitado em nós. Amém, abençoado? Então, olha só, abençoado, 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre eu e você. Entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Cristo Jesus, o Espírito, ele é o mediador, não é? Então não tem essa de, ó Senhor, roga aí, fala aí com a Maria, rogai por nós. Não, abençoado, não. Uma pincelada, como eu disse, nós vamos cair para terminar com uma edificação. Amém? Uma edificação que está em 2 Coríntios 4, que foi onde o Espírito Santo ministrou essa semana. E eu tenho muito temor a Deus, abençoado. Estou eu aqui para agradar o homem ou a Deus? Se já agrado o homem, não sou serva de Deus. A minha é imposta esta obrigação. Amém, abençoado? Então vamos lá, para 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Preciso deixar registrado, e eu já recebi. Alô? Eu já recebi 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Vamos fazer uma leitura de 2 Coríntios 4 e vamos terminar. Amém, abençoado? 2 Coríntios 4. Vamos realizar esta leitura de 2 Coríntios 4 e vamos terminar. Amém?
tendo em vista que foi essas as palavras que o Espírito Santo trouxe. Amém? 2 Coríntios 4. Pelo que tendo este ministério, o ministério do apóstolo Paulo, trazido por ele, vou virar aqui umas folhas abençoadas, olha. Romanos 11, deixa eu ver se é Romanos 11, verso 13. Romanos 11, verso 13. Convosco falam os gentios, Paulo falando conosco. Convosco falam gentios, gentios somos nós. Convosco falam gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Abençoados, vocês perdem a salvação porque está falando com a Maria? Não. Não. Só que Paulo, em suas cartas, ele diz: não quero que sejais ignorantes. Não quero que sejais ignorantes. Então, Deus intercede por nós, abençoado, quando estamos ouvindo a Ele, obedecendo a Ele, tendo temor a Ele. Então, Deus intercede por nós, abençoado. 2 Coríntios 4, verso 1. Vamos lá. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Olha só o que Deus fala conosco, abençoado. Não desfalecemos, seja qualquer situação. Não querem mais falar com você? Não querem mais olhar na sua cara? Não querem mais vir à tua casa? Estão trocando de calçada? Não querem mais? Olha lá. Não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos... Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha. Não agimos com engano. Olha lá, abençoado. Não gostam do que sai da boca do homem de Deus? Não gostam do que sai da boca da Maria? Está vindo do Espírito Santo, abençoado. Também não gostaram de Samuel. Também não gostaram de Samuel. Samuel 8. Traga-nos outro ungido de Deus. Não queremos mais Samuel. E aí, Deus disse: não esquenta a cabeça não, Samuel. Eles não estão rejeitando a você não. Eles estão rejeitando a minha palavra. Disse Deus. Então, Samuel fez o que os homens estavam pedindo. Então a palavra diz: não sabeis como pedir. Ignorantes, tolos, soberbos, altivos, orgulhosos, mentirosos. Está cheio de homem na terra dessa forma, abençoado. Vivendo como se Deus não tivesse no mundo, como se eles não tivessem o Espírito Santo guiando eles. Mas por quê? Porque não entra no reino de Deus. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha. Não agimos com engano. Não falsificamos. Não falsificamos a palavra de Deus. Antes recomendamos-nos à consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Não é para falar com a Maria porque a Maria não intercede com nós. Não é para glorificar o Papa porque o Papa é falso profeta. Mas hoje é domingo. Não importa, abençoado. Glorificamos a Deus no nosso corpo. Glorificamos a Deus, glorificamos o Espírito Santo, glorificamos Jesus Cristo ressuscitado em nós. Glorificamos o ministério de Jesus Cristo ressuscitado. Não estão gostando da exortação? O que falam por aí? O que dizem por aí de nós? Os ministros em graça estão ajudando o povo de Deus a conhecer a verdade, a ser guiado pelo Espírito Santo e não pelos homens. Moisés, Maria, Papa. Vou falar desses três só. Tem mais. Tem muito mais fariseu. Muito mais.
Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por verdade, não agimos com engano, não falsificamos. Ô abençoado, não é falsificar a palavra quando dizem que a Maria intercede? Isto não é falsificar a palavra? Não falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamos-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se porém o nosso evangelho ainda está encoberto, porque os falsificadores da palavra encobrem este evangelho, não falam deste evangelho da graça de Deus, não falam que o Espírito Santo está em nós, não falam que o Espírito Santo guia nós, não falam que nós fomos comprados por um bom preço, não fala que a Maria não está morta. Morto não ouve, abençoado. Alô, morto não ouve. Amém? Se porém o nosso evangelho ainda está encoberto, porque eles, os falsos, não ministram. Se porém o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Então todo mundo se perdendo. Porque não tem graça, não tem apostolado na igreja. Verso 2 Coríntios 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século, que não é o diabo, Hebreus 2,14, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, foi aniquilado o diabo. Nos quais o Deus deste século, nos quais o Papa, nos quais a Maria, nos quais o Moisés, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulo, aqueles que não creem, é incrédulo. Eu não creio assim, eu não vejo assim, alô! Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, hein? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Aqueles que não creem, né, abençoado? Aqueles que não creem que a salvação é pela graça, sem obras mortas. Aquele que não crê que, mas eu creio que Jesus é o intercessor, então por que você está rogando a Maria? Jesus, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus. Não nos pregamos a nós mesmos. Não pregamos, abençoado. Não pregamos Maria. Não pregamos Moisés. Pregamos Cristo Jesus. Alô, pregamos Cristo Jesus, o cabeça da igreja. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Cristo. Somos servos de Cristo por amor de Jesus Cristo. Por amor, que este foi o que nos abençoou, foi este que nos salvou, foi este que intercedeu por nós, foi este que compareceu por nós, pois não nos pregamos a nós mesmos. Que palavra, hein, abençoada? Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós somos o nosso Senhor Jesus, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele não tirou nós das trevas, abençoado? Então resplandeceu a luz do evangelho para vocês, abençoado, que é a graça de Deus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Alô, na face de Jesus Cristo.
ou na face da Maria, ou na face do Papa, ou na face de Moisés. Alô? E quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Alô, temos, porém, esse tesouro. Alô, abençoado, o Espírito Santo é o tesouro encontrado por nós. E aí nós estamos levando esse tesouro, que é a graça de Deus, que é o ministério do Espírito Santo. Amém, abençoado? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. O tesouro é quem? É o Espírito Santo em nós. E o vaso? Nós. De honra, idôneo, usado para a glória de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Por isso que lá em Mateus 28, Jesus disse, né? A mim foi dado todo o poder no céu e na terra, a Jesus e não ao homem. Verso 8, terminando, 2 Coríntios 4, versículo 8, em tudo somos atribulados. Olha lá, foi esta palavra que eu recebi do Senhor abençoado. Estão falando mal dos ministros de Cristo, estão falando mal do MGA, estão falando mal dos pastores do MGA, estão falando mal de nós. Nós não estamos nem aí, abençoado. Nós não estamos nos importando. Estamos ajudando aqueles que têm ouvidos para ouvir. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Olha lá, atribulados, mas não angustiados. Não angustiados, abençoado. Alô, não angustiados. Perplexos. Perplexo porque a gente ensina a verdade e aí tá lá na mentira. Perplexo. Angustiados porque estão falando mal de nós? Nem um pouquinho, abençoado. Olha lá, perplexos sim. Aprendendo a verdade, andando na mentira, mas não desanimados. Sempre trazendo a palavra e o conhecimento para a glória de Deus. E na esperança, na fé e no amor que vocês recebam. Amém, abençoado? A graça e o apostolado. Não desanimados. Perseguidos. Mateus 5, Jesus diz, bem-aventurado aquele que é perseguido porque está falando do meu nome, porque está falando do meu evangelho. Bem-aventurado este. Então, abençoado, se a gente não estiver sendo perseguido, ninguém estiver falando mal de nós, então não está acontecendo nada. 2 Coríntios 4, versículo, olha lá, 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ó, que legal. Perseguidos, mas não desamparados. Não desamparados. Porque quando Jesus se sentia fraco, ele subia no monte, não é, abençoado? Ia falar com o Pai para se fortalecer. Até hoje é assim, abençoado. Falamos com o Pai que está em nós para nos fortalecer e nos dar a palavra dele. Até hoje é assim. Porque ele é o mesmo. 2 Coríntios 10, levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, para que a vida de, levando sempre, não é um dia, uma noite, uma tarde, um dia, um domingo, olha lá, levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor, ou seja, levando sempre que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos reconciliar, para nos aproximar dele. Alô? Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor, lembrando sempre da sua morte, não com pães, asmos, suco de uva, nada disso. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor, no vosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Alô? Com gemidos inexprimíveis, Paulo falou. Verso 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Injuriada, falando de nós, falando que nós somos falsos profetas, falando que esse ministério aí, sei não... E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Não
foi assim, abençoado? E arrancaram a cabeça não sei se de Jeremias, se de Pedro, não sei. E arrancaram a cabeça dos apóstolos, e crucificaram, acho que Pedro de ponta cabeça, e decapitaram, e abençoaram, e decapitaram os profetas de Deus aí, amém? É assim, abençoado. E apedrejaram Estevão, porque a ministração, o que Estevão dizia, cheio do Espírito Santo, eles não suportaram. Estevão cheio do Espírito Santo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Alô? Em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Alô? De maneira que em nós opera a morte. É porque o povo rejeita, né? Rejeita Samuel, não gosta ali daquele profeta, do jeito que ele fala, não gosta da administração, porque a gente tá falando da Maria. E a carne se levanta, se ira. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Então, em tudo dai graça. Então, por causa das marcas, não é? De Jesus, é que nós glorificamos a Deus. Trazemos as marcas de Jesus em nosso corpo. Então, por isso, nós devemos glorificar a Jesus Cristo, o nosso Senhor ressuscitado. Amém? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Um bom domingo que ficaram aí, não é? Nesta ministração abençoada. Espero ter edificado, espero que o Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo, a palavra do Senhor não voltará vazia. Crie, por isso falei, como disse Paulo. A palavra do Espírito Santo abençoado não voltará vazia. Crie, por isso falei. Graça e paz a todos vocês. À noite temos culto no Ministério Graça Apostolada. Amém?